14, versos 14 ao 20. Nós vamos concluir hoje essa sessão do livro do Apocalipse, que nos apresenta a tríade do mal: o dragão, o anticristo e o falso profeta. E nós vamos ver hoje o episódio mais importante da história da humanidade, que brevemente irá acontecer, que é a volta de Jesus, que resultará na consumação dos séculos. A volta de Jesus será o maior evento da história da humanidade. Hoje, cada vez mais, os cristãos e a igreja têm fugido desse tema, a volta de Jesus. Mas esse tema é um tema claramente descrito nas Escrituras. Jesus está voltando. Jesus irá voltar. E cada vez mais nós fugimos desse tema, porque esse tema confronta a nossa vida e nos chama a uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Apocalipse 14, verso 14. Eu vou ler dos versos 14 ao verso 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, Apocalipse 14, 15, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Só até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. Deus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração. Oh Deus, a tua palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Estamos lutando contra principados e potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, Senhor, eu peço, por tua graça e misericórdia, que o Senhor, Pai, derrame do alto céu, do teu Espírito Santo, e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos aproxime de Jesus e nos dê um relacionamento verdadeiro e pessoal com o teu Filho amado, Jesus Cristo. Não queremos, Senhor, sair daqui nessa noite da mesma forma que chegamos. Nós precisamos, Senhor, do poder do Espírito Santo para uma vida santa. Por isso nós te pedimos, Pai, enche-nos do Espírito Santo, nos ajude a
nos levantarmos para pregar a Tua palavra àqueles que ainda nunca ouviram, pois esse é o nosso propósito, ser o sal da terra e a luz do mundo. Deus, eu peço que o Senhor nos enche de amor, Senhor, por Ti, acima de tudo e todos, pois sem amor tudo é inútil. Eu peço que o Senhor nos dê o amor que tudo crê, que tudo espera, o amor que tudo suporta. Que o Senhor nos conceda o privilégio de termos esse dom maravilhoso que vem do céu, que é o verdadeiro amor. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos alertar e nos preparar como as 5 virgens prudentes para esse grande episódio que toda a humanidade irá enfrentar, que é a Tua segunda vinda. Vivemos num mundo, Pai, onde o Senhor é cada vez mais desprezado e rejeitado. A Tua mensagem cada vez mais é motivo de escárnio, Senhor. Mas a mensagem da cruz é loucura e motivo de escárnio para os que perecem, mas para os que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. Por isso eu peço, Pai Santo, que o Senhor avive a Tua obra e nos conceda um arrependimento verdadeiro diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nos 4 cantos da terra. Abençoa o corpo de Cristo. Não somente, Senhor, essa igreja local, mas abençoa o corpo de Cristo. Abençoa, Senhor, com o Espírito Santo e com o renovo que vem do céu, os pastores que se afadigam no ministério da palavra em meio à grande apostasia. Enche o pastor Nizam do Espírito Santo, Senhor, para que ele possa perseverar nesse ministério tão maravilhoso no mundo espiritual, mas tão trabalhoso no mundo físico, que é pastorear o rebanho que vem de Ti. Por isso eu peço, Senhor, que cada vez mais o Senhor se manifeste ao pastor Nizam como se manifestou ao apóstolo João na ilha de Patmos, para que ele tenha a convicção de que o pastoreio é um serviço de amor, antes de tudo, a Jesus. Pois o Senhor, quando chamou Pedro para pastorear, perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são tuas, Senhor. A igreja é tua. Por isso nós oramos para que o Senhor encha o Teu servo do Espírito Santo, para que a Tua igreja seja conduzida com sabedoria que vem do céu, no santo caminho de salvação. Nos prepara, Senhor, para as bodas do Cordeiro. Nos conforma à imagem de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse 14:14. O título do nosso estudo de hoje é A Volta de Jesus, a colheita dos justos e o castigo final dos ímpios. Nós vamos ver aqui a volta de Jesus sobre essas duas perspectivas. O Senhor recolhendo os justos como trigo no seu celeiro, e o Senhor punindo os ímpios como a palha que será lançada no fogo. O que nós vemos aqui é a volta de Jesus sendo narrada sobre a profecia de João Batista. Nós vemos aqui Deus asseverando e selando as palavras que João Batista pregou de como Jesus Cristo iria voltar. Apocalipse 14:14 diz assim: Olhei
e eis uma nuvem branca. Essa nuvem branca, ela representa a presença gloriosa de Deus. O profeta Elias, ao anunciar que a chuva de Deus iria descer em um período de grande seca, ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Esse é o sinal que a chuva de Deus irá descer. Então essa nuvem, que no deserto também foi conhecida como a Shekinah, ela representa a glória de Deus no meio do seu povo. Olhei, verso 14, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem. É assim que os sermões escatológicos narram a grande volta de Jesus. Um semelhante a filho de homem. É assim que Apocalipse 1 narra a visão de Jesus Cristo, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Essa coroa é uma coroa de rei, porque Jesus é o rei da glória, ele é o rei dos céus, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E na sua mão uma foice afiada. É assim que João Batista profetizou que Jesus Cristo viria. Verso 15: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E a primeira passagem que eu queria levar os irmãos a meditar é Lucas capítulo 3, onde nós vimos João Batista falando da volta de Jesus. Lucas capítulo 3. A partir do versículo 1, nós vamos ver aqui a pregação de João Batista. E João Batista, irmãos, é o paradigma de todo verdadeiro cristão. Não é à toa que Jesus Cristo disse que ele é o maior homem nascido de mulher. Dentre os nascidos de mulher, o maior homem é João Batista. Porque ele é um paradigma, ele é um referencial de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão, ele deve ser semelhante a João Batista. João Batista preparava as pessoas para a primeira vinda de Cristo. A igreja hoje prepara as pessoas para a segunda volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo, perdão. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia. Perceba, o cenário religioso estava totalmente corrompido. Os líderes religiosos de Israel eram dois homens ímpios e perversos chamados Anás e Caifás, que deveriam ser representantes de Deus para o povo. Mas aqui Lucas nos ensina que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha que coisa, a primeira lição que nós vemos aqui é a renúncia. João Batista era filho de sacerdote. Ele tinha direito a uma série de privilégios no templo, por ser de uma família de condição. Mas ele abre mão disso tudo para seguir o chamado de Deus. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E olha que coisa, irmãos. Tanto com o apóstolo João, quanto com João Batista, nós aprendemos que é em meio aos mais intensos sofrimentos que nós temos as mais doces experiências com Deus. O povo de Deus se encontra com Deus genuinamente em meio a circunstâncias
extremamente desfavoráveis. Quando foi que Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, quando ele era um fugitivo do Egito? Quando o profeta Isaías se encontrou com Deus no templo e viu o Senhor no seu alto e sublime trono, quando ele viu toda a sua estabilidade financeira e familiar se desmoronar, quando o seu primo Uzias morreu. Então, no ano da morte do rei Uzias, ele viu ao Senhor. Então, nós vemos que são nos momentos mais dolorosos que os cristãos têm as mais verdadeiras experiências com Deus. Quando foi que Jacó se encontrou com Deus no vale de Jaboque? Quando ele estava em uma situação extremamente perigosa. Ele estava fugindo de Esaú. Ele estava com medo de que o seu irmão Esaú o matasse. Por quê? Porque o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não deveria ser. Nós deveríamos buscar a Deus em todos os momentos. Porém, é nos momentos de intensa dificuldade que mais nos achegamos à presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Moisés não teve experiências com Deus no palácio de Faraó. Ele teve um encontro com Deus no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo o arrependimento verdadeiro no coração. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Verso 11. Perceba como João Batista, ao proclamar os frutos dignos de arrependimento, toca aonde o homem menos quer que seja tocado, no bolso. É uma das grandes evidências de uma genuína conversão, é o desapego aos bens materiais. Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Por que que o apóstolo Paulo escreveu isso? Porque o apóstolo Paulo sabia, à luz da palavra de Deus, que por trás de todo apóstata estava o amor ao dinheiro. Por que que Acã apostatou da fé? Por causa do dinheiro. Por que que Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Por causa do dinheiro. Por que que Geazi recebeu o dinheiro de Naamã? A oferta de Naamã, porque o coração de Geazi não estava em Deus, estava no dinheiro. Então João Batista, ele responde aqui no verso 11, Lucas 3:11, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ou seja, seja generoso. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, seja honesto no seu trabalho. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Ou seja, não use o poder de soldado para maltratar as pessoas. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso sopro. Isso é fruto digno de arrependimento, é uma vida reta. Agora no verso 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora no verso 17, ele vai descrever a visão que João está descrevendo em Apocalipse. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Quem é o trigo que Jesus vai recolher no seu celeiro com a pá? Os justos, os cristãos. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Que palha é essa que será queimada em fogo inextinguível? Os ímpios, aqueles que não têm frutos. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então nós vemos aqui em Apocalipse 14 o cumprimento dessa profecia de João, que Jesus iria voltar com uma pá na sua mão para recolher o trigo no seu celeiro e lançar a palha no fogo que jamais se apagará. É essa separação que Cristo vem fazer na sua segunda vinda. Ele tem uma foice afiada. Vamos ler o verso 15 do capítulo 14 do Apocalipse. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O que é que nós vemos aqui? A colheita dos justos. Quando o cristão concede o fruto do Espírito, e esse fruto amadurece, quando o cristão termina a sua última boa obra que Deus escolheu para que ele fizesse antes da fundação do mundo, aqui nessa terra, Deus então o recolhe para o céu. Deus recolhe o trigo no celeiro através da morte. O cristão só está no mundo, irmãos, para dar fruto. E quando ele cumpre a sua missão, Jesus o recolhe. Quando o fruto está maduro, quando nós já estamos preparados,
para sermos recolhidos quando nós cumprimos a nossa missão aqui nessa terra. Foi assim que o apóstolo Paulo concluiu a sua jornada. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é: eu já estou amadurecido. Eu já fiz todas as boas obras que de antemão Deus preparou para que eu andasse nela. Então agora eu estou preparado para ser recolhido por Deus. Então perceba que toda a vida do cristão é uma vida de preparação para o momento da morte. Enquanto que os ímpios fogem da realidade da morte, os cristãos correm para a realidade da morte, visto que eles precisam estar preparados para ela. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que eu e você temos um chamado, eu e você temos uma missão, eu e você temos um propósito, e eu e você somos imortais na terra até que esse propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas é necessário que o fruto esteja maduro para que ele seja amadurecido. É necessário que nós estejamos prontos para que Cristo nos leve. Irmãos, vou dar só um exemplo. Se você soubesse que em um dado momento você iria receber uma herança milionária, você iria fugir desse momento ou você iria aguardar com grande expectativa esse momento? Sendo sincero, você sabe que tem um dinheiro grande seu que vai sair. Você aguarda o quê? Com grande expectativa. Por quê? Porque no momento que aquele dinheiro sair, no momento que aquela herança sair, toda a sua realidade de vida vai mudar. É assim que o cristão espera o momento da sua morte. A morte, para o cristão, é o momento aonde ele vai receber a sua grande herança, que é o reino dos céus. Então, o cristão ele não deve temer a morte, visto que Cristo morreu na cruz por ele. O cristão ele deve ansiar pelo momento da morte, se preparando para ela, dando fruto do Espírito. Então, o que nós vemos aqui é o momento em que Jesus pega a foice e olha para os escolhidos da terra e os reúne, os escolhidos dos 4 cantos da terra. Ele olha para os escolhidos, encontra neles fruto, então ele os recolhe. Por isso que a grande pergunta que eu e você temos que fazer nessa noite é: será que eu estou dando fruto? O que tem emanado da minha vida? O fruto do Espírito ou as obras da carne? Porque Jesus passou por uma figueira em Israel que tinha folhas, mas não tinha fruto. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Vamos abrir em João 15, onde nós vemos essa intensa necessidade de darmos frutos. João 15 é uma passagem muito conhecida, onde nós vemos a videira e os ramos. O Senhor Jesus fazendo uma analogia a uma árvore. João 15, verso 1. Eu sou, Jesus diz, a videira verdadeira. Por que ele diz isso? Eu sou a videira verdadeira. Porque existe inúmeras videiras falsas. Uma delas, por exemplo, era o fato da pessoa nascer na nação de Israel.
As pessoas pensavam que pelo fato de serem israelitas, já estavam debaixo do favor de Deus. Jesus disse: não, Israel não é a videira, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que ninguém na sua igreja está aquém da supervisão de Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que é que o Pai faz? Ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, verso 3, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. O que Jesus está dizendo é: perseverem em caminhar comigo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ou seja, a união vital que existe entre o cristão e Cristo, esse dá muito fruto. Então, o que é que faz um cristão dar fruto? A sua união pessoal com Jesus Cristo, o seu relacionamento pessoal com Cristo. Por isso que o primeiro chamado do cristianismo não é um chamado a uma religião, é um chamado a um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então sempre Jesus está chamando as pessoas a um relacionamento pessoal com Ele. Porque sem mim, olha o que ele diz: sem mim, sem estar unido comigo, sem estar num relacionamento pessoal comigo, nada podeis fazer. Nada podeis fazer que agrade a Deus. Nada podeis fazer que seja frutífero para o reino de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É o que Deus irá fazer quando o homem se encontrar com Ele sem Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres.
meus discípulos. Mas que fruto é esse que glorifica ao Pai e que nos faz discípulos? É o fruto do Espírito Santo. É a evidência que nós somos de Deus. É quando o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem pessoas que dizem, não, dar fruto é você evangelizar muitas pessoas e trazer muitas pessoas para a igreja. Não. No Sermão do Monte, Jesus disse que tem pessoas que vão fazer milagres, expulsar demônios, e Jesus vai dizer, vocês nunca deram fruto. Então, dar fruto começa no coração. Dar fruto começa no arrependimento sincero, no fruto do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que todos nós deveríamos estar ansiosamente pensando e nos preparando para o momento dessa grande viagem, aonde nós entraremos nesse grande avião chamado morte, que irá nos levar para o lugar em que os nossos passos caminharam nessa terra. Por isso que ele diz aqui, visto que a seara da terra já amadureceu. Por que que Estevão foi recolhido tão jovem? Porque tão jovem ele já estava maduro. E esse mundo não era digno para um jovem tão cheio do Espírito Santo. Então Jesus se pôs de pé para recebê-lo. Porque ainda jovem, Estevão estava o quê? Maduro. Por que que um jovem de 29 anos, chamado David Brenner, morreu evangelizando uma tribo indígena? Porque com 29 anos ele estava maduro, estava pronto. Então, se ele já tinha cumprido a sua missão aqui na terra com 29 anos, não havia motivos para ele ficar nesse mundo corrompido, degradado pelo pecado e cheio de sofrimento e dor. Então Deus recolhe David Brenner como ele recolheu Enoque. Por que que Enoque viveu metade do tempo que as pessoas viviam na sua época? Porque Enoque estava maduro, então Deus o recolheu. Enoque amava andar com Deus e Deus o tomou para si. Tem um pastor que pelos escritos dele você pensa que ele era um idoso. O nome desse pastor era Robert Murray McCheyne. O pastor Nizam já colocou várias vezes alguns textos dele nos grupos, nas redes sociais. E quando você vê a intensidade que esse homem viveu para Deus, você pensa, não, esse homem deve ter morrido com 60 anos, 70 anos. E esse pastor morreu com 31 anos. E com 31 anos, ele deu muitos frutos para a glória de Deus. De tal maneira que com apenas 31 anos de vida, ele edifica a igreja de Cristo até hoje. E por que Jesus levou ele com 31 anos? Porque ele estava maduro. E quando uma fruta está madura, o que é que você faz? Você vai lá no pé e arranca, não é isso? É assim que Cristo faz com o cristão. Quando o cristão está maduro, quando o cristão está pronto, Jesus o recolhe. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos prepararmos e amadurecermos na fé. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos aprender é que no reino de Deus os valores são invertidos. A Bíblia é o livro que contém mais paradoxos no mundo. O que é paradoxo? Paradoxo é uma ideia contrária à opinião comum, como por exemplo, subir para baixo.
descer para cima. Isso é um paradoxo. E a Bíblia é cheia de paradoxos. Paradoxos, como por exemplo, felizes os que choram. Aparentemente, o que é que nós estamos ouvindo de Jesus? Felizes os infelizes. Porque uma pessoa que vive chorando é uma pessoa que passa o ar de quê? De infelicidade. Mas Jesus disse, existe um tipo de choro que deságua na verdadeira felicidade. Então, quando a Bíblia diz que crescei, pois na graça e no conhecimento, ela está dizendo, para você dar frutos, você precisa crescer, mas você precisa crescer para baixo. O que significa a palavra graça? Favor e merecido. A Bíblia diz, crescei, pois, na graça. Ou seja, cresça nesse sentimento. Que esse sentimento cresça dentro de você. Que tudo que você tem pela graça de Deus. Então, cada vez que o homem está mais perto de Deus, mais humilde, mais pobre em espírito, esse homem se encontra. Mais quebrantado, mais puro, mais dependente de Deus, esse homem se encontra. No mundo não é assim. No mundo, quanto mais grande o homem é, mais orgulhoso ele se torna. No mundo, quanto mais poderoso o homem é, mais nariz empinado ele tem. No reino de Deus, não. O maior é o menor. Os discípulos começaram uma grande discussão. Que discussão foi essa? Começaram a discutir entre si quem deles seria o mais importante. Quem deles seria o maior. Por quê? Porque a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, foi até Jesus e pediu, ô Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, faz com que os meus filhos se assentem um na tua direita e outro na tua esquerda. Jesus disse, minha senhora, esse não é o meu papel. Eu não vou fazer isso. No mundo, são os governantes do mundo que se impõem pela autoridade, pela força. Mas no reino de Deus é diferente. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se humilha. Então, por exemplo, quem é o maior homem nascido de mulher aos olhos de Deus? Anás, Caifás, João Batista. Então Jesus nos ensina justamente isso. Nós vivemos num mundo em que, para você conquistar a liderança, você tem que se impor. Jesus diz, não, no reino de Deus, você tem que dar o exemplo. E ele falou isso e fez isso. Pois após falar isso, que o maior é aquele que serve, ele pega uma toalha, uma bacia cheia de água, ele lava suas mãos e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando essa grande lição, que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nunca ninguém esteve tão perto de Deus quanto Jesus, e nunca ninguém foi tão manso e humilde de coração como ele. É por isso que a Bíblia diz, crescei, pois, na graça. O que significa crescer na graça? Que eu e você não temos nada que não tenhamos recebido de Deus. Então eu não tenho direito de, como cristão, me sentir superior a ninguém. Porque se eu, por exemplo, não sou o assaltante, mas eu sou o que sou assaltado, isso é graça de Deus. Isso é um presente de Deus. Então eu não sou melhor do que aquele que me assalta. É isso que a Bíblia diz, cresça, pois, na graça. Cresça em humildade e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós amadurecemos. É assim que nós damos frutos para a glória de Deus.
Verso 16: E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Que cumprimento! Essa profecia aqui se cumpre aonde? Em Mateus 24. Vamos lá? Mateus 24, versos 29 ao 31. Mateus 24, versos 29 ao 31. Vamos ver o que o Senhor Jesus está fazendo. É nesse sentido que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto.
Jesus vai ser o episódio mais assustador da história da humanidade. Sabe o que Jesus disse? A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, casavam e davam-se em casamento. E o que elas faziam com Noé? Desprezavam. Noé mandar construir uma arca no deserto, dizer que vai vir uma chuva que vai inundar tudo, esse Noé é maluco. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. E as pessoas eram totalmente indiferentes à mensagem de Deus. Mas um dia veio o dilúvio e consumiu a todos. Imagine as pessoas batendo na porta da arca. Noé, abre a porta! A Bíblia diz que a porta da arca se fechou pelo lado de fora. E as pessoas viveram um desespero, arranhando a arca, tentando entrar na arca, mas já era tarde demais. Assim também vai ser na volta de Jesus. As pessoas vão perceber, tarde demais, a necessidade de arrependimento e fé diante de Deus. As pessoas vão acordar para a realidade tarde demais. Por que você acha que Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto? É o que nós vemos aqui em Apocalipse. O Senhor pegando os ímpios e lançando no grande lagar da cólera de Deus. Como João Batista disse que Jesus vem com a pá na sua mão, ele pega o trigo e recolhe no seu celeiro. É o que ele faz com os justos. Eles estão maduros, eles estão prontos para entrar em casa, eles estão sem pecado porque eles foram lavados no sangue de Jesus. Então eles são recolhidos por Jesus para entrar no céu. Jesus coloca eles na glória, em um corpo glorificado. E os ímpios, eles são recolhidos como a palha. Perceba, ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. A foice de Deus alcançará todos os seres humanos. Cabe ao homem morrer uma única vez, depois disto segue-se o juízo. Jesus vai pegar a sua foice e vai pegar os ímpios, e João Batista descreve os ímpios como uma palha. E ele vai colocar os ímpios nessa foice, e ele vai lançar os ímpios no fogo que jamais se apaga. É o que Apocalipse está narrando aqui. No grande lagar da cólera de Deus. O que é o grande lagar da cólera de Deus? É o inferno. É o tormento eterno. O inferno é um lago de fogo e enxofre. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade. Apocalipse 14, 20. O que significa isso? Que o lagar foi pisado fora da cidade. Os ímpios sofrerão distantes da Nova Jerusalém, distantes da cidade santa. O juízo dos ímpios está fora do alcance do descanso dos justos. Os justos não contemplarão o tormento dos ímpios no inferno, porque lá no céu não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto. Então, enquanto os ímpios estarão sofrendo, os santos estarão se regozijando na cidade santa. É isso que Apocalipse está falando aqui. Esse lagar, ele é pisado fora da cidade. A ira de Deus está fora da Nova Jerusalém. Dentro da Nova Jerusalém está o amor de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus.
fora da Nova Jerusalém estará a ira de Deus. Por isso que, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, ele está dizendo, só existe um caminho aonde você se encontra com Deus como um pai. Mas, de fato, todos os caminhos vão te levar a Deus. Porém, todo caminho que não é Cristo vai te levar ao encontro com Deus, não como um pai amoroso e misericordioso, mas como um juiz que vinga os seus adversários. Por isso que o lagar foi pisado fora da cidade santa e correu o sangue do lagar. É essa visão aqui de João que é a mais dolorosa. E correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que João está vendo aqui é um mar de sangue. O que ele está vendo aqui é o pecado sendo cobrado no inferno. Para você ter ideia, um lagar de sangue até o freio dos cavalos é uma altura de 1,5 metro de sangue. E 1.600 estádios são 360 quilômetros de sangue. O que João está vendo aqui é um mar de sangue dos ímpios. É Deus punindo os ímpios com a volta de Jesus e cobrando o pecado dos ímpios com o seu próprio sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo o pecado na história da humanidade será direta e pessoalmente punido por Deus com sangue. E por que o sangue dos justos não é derramado? Porque os justos têm fé no sangue de Jesus. Mas o que está escrito em Romanos 6,23 não vai deixar de se cumprir. O salário do pecado é a morte. O pecado requer sangue. É por isso que a maior pérola de um cristão é o sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus que o nosso sangue não é derramado. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, mesmo que tenha cometido o pior pecado, mesmo que tenha tido uma intensa e profunda rebelião, como Jesus nos ensina na parábola do filho pródigo, enquanto a vida, a esperança, a porta do céu está aberta. E há perdão no sangue de Jesus. Mas uma vez que a porta do céu se fecha, não há mais sangue de Jesus para purificar. E o sangue do ímpio irá se derramar. João aqui está tendo essa visão dos ímpios sendo pisados por Deus e o sangue dos ímpios fazendo um mar, representando a ira de Deus. Irmãos, vocês já pensaram na cena da Arca de Noé? Aquelas pessoas que ficaram do lado de fora. Imagine Noé quando abriu a janela da arca e viu aquela multidão morta boiando sobre a água. Pessoas que ele conhecia, pessoas que ele amava, que não deram crédito à pregação e foram destruídas. É isso que João está vendo aqui. A consumação dos séculos. E aqui termina essa sessão do livro do Apocalipse. Aqui já mostra a consumação dos séculos, a volta de Jesus, a salvação dos justos e a condenação dos ímpios. Por isso que eu já disse aos irmãos que o livro do Apocalipse não segue uma ordem cronológica. Aqui nós já vemos o fim.
No capítulo 15 vai se iniciar uma nova seção do livro do Apocalipse, que vai contar a mesma história, o fim dos tempos, o período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, agora na figura das 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então, essa seção do livro do Apocalipse termina com a volta de Jesus, a consumação dos séculos, os justos sendo levados para a casa do Pai como um fruto que está maduro, e os ímpios sendo pisados no lagar da ira de Deus. E eu pergunto, irmãos, de que lado nós estamos? Daqueles que estão dando frutos para na hora certa sermos recolhidos, como está escrito no Salmo 116, verso 15, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Como disse um homem de Deus do passado, no momento da sua morte, se isso é morte, quão doce é a morte. Quando um pastor, na década de 80, em 1981, ele estava com a doença terminal. O nome dele é Martin Lloyd Jones. A família dele pediu desesperadamente para que a igreja orasse, porque, se eu não me engano, ele estava lutando contra um câncer. E os médicos já tinham dito que ele tinha um pouco tempo de vida. E a esposa, os filhos, foram para a igreja pedir para que a igreja orasse pela cura dele. E ele disse: não, de maneira nenhuma, não orem pela minha cura, não me detenha das glórias do céu. O que Martin Lloyd Jones quis dizer com essa mensagem foi: eu já estou maduro, Deus está me recolhendo, eu tenho certeza para onde eu estou indo. E é isso que Apocalipse nos ensina, que os cristãos são essas pessoas que, quando elas estão maduras, nada separa ela, nada separa essa pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nem mesmo a morte. Ao passo que nós vemos os ímpios em desespero, sendo mortos pelos seus próprios pecados. É por isso que a Bíblia diz: não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, não tenha inveja da prosperidade dos ímpios, não olhe para a vida dos ímpios, porque os ímpios estão sendo engordados como um boi para o matadouro. Os ímpios estão sendo preparados para o dia da matança, enquanto os justos estão sendo amadurecidos para o dia da grande colheita. Por isso que o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 12:5: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando pelo Senhor você for repreendido, porque o Senhor corrige a todos quantos Ele ama. Essa é a marca do amor de Deus. Não é que Deus vai fazer você rico, não é que Deus vai fazer você ter uma família dos sonhos, não é que Deus vai te dar tudo o que você sempre sonhou, não é que Deus vai realizar os seus objetivos. A marca do amor de Deus é justamente o contrário. É que Deus vai fechar várias portas na sua cara para te mostrar uma porta aberta no céu. É que Ele vai te corrigir de todas as formas, até que você entenda que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Essa é a marca do amor de Deus. Ele corrige a todos quantos Ele ama. E por que que Ele corrige? Porque Ele quer
que essa pessoa dê frutos. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu o caminho correto, ele ensina o temor de Deus, ele ensina a honrar pai e mãe, isso é amor. Olha, meu filho, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você vai ter a sua vida toda desmantelada aqui na terra. E você pode encurtar a sua vida por causa disso. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa na terra para que tudo lhe vá bem. Honra teu pai e honra tua mãe. Se você não fizer isso, a sua vida aqui na terra vai de mal a pior. O pai que ama faz isso, educa. Mas o pai que não ama faz o quê? Às vezes até peca com o filho. Às vezes até estimula o filho no pecado. Quando na verdade deveria estar criando uma inimizade com o filho para o bem. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que você está indo para o inferno? Você sabe disso? Que se você morrer hoje, você vai para o inferno? Você sabe disso? Que se você morrer sem Cristo, você vai acordar no inferno? Isso é amor. Então o que é que Deus faz com seus filhos? Ele corrige. O escritor aos Hebreus diz: porque qual é o pai que não disciplina o seu filho? Aí ele diz: se vocês não estão sendo disciplinados como todos os filhos de Deus são, então vocês não são filhos, mas são o quê? Bastardos. Quem não é filho de Deus não recebe a disciplina de Deus. Recebe o quê? O abandono de Deus.
Por isso que você vê a pessoa pecando, 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 e nada dá errado. Tudo vai de bem a melhor aqui na terra, na vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus já abandonou. Deus disse, não, ali não é meu filho, eu não vou educar, eu não vou disciplinar, eu não vou corrigir. Foi por isso que ele disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aí talvez você pense, poxa, que Deus injusto é esse? Olha a vida de Esaú. Tudo o que ele quis, ele teve. Esaú teve a vida que ele sempre sonhou. Esaú era rico. Esaú tinha as mulheres que ele queria, a vida que ele queria ter, ele fazia o que queria. E ele não enfrentou as dificuldades que Jacó enfrentou. Mas ele estava debaixo da ira de Deus. E Jacó, cheio de dificuldades, era o amado por Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, não desmaie, você está passando por aflições, é a grande prova, isso é uma prova que Deus lhe ama. Deus está lhe educando, como um pai educa o seu próprio filho, para que você seja santo. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E esse é o propósito de todo sofrimento na vida do cristão, a purificação. Deus nos conformando à imagem de Cristo. Para que, de uma vez por todas, venhamos a dar frutos que permanecem por toda a eternidade. Os cristãos não entrarão em juízo. Todo juízo que o cristão passa na terra são esses sofrimentos. Porque aquele que crê em Cristo não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, irá passar dessa vida para a vida eterna. Todo o sofrimento que o cristão passa é esse sofrimento no tempo presente, para que ele possa dar frutos, a fim de entrar na glória do porvir. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olhe, nós não desanimamos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Porque a tribulação é leve e momentânea? Porque elas não podem se comparar com o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso, todo sofrimento que nós passarmos aqui, ele é leve e ele é momentâneo. Porque ele não se compara com o eterno peso de glória que nos espera no céu. Por isso que eu queria perguntar mais uma vez, de que lado você quer estar na volta de Jesus? No lado direito ou no lado esquerdo? Jesus está voltando. Jesus irá voltar e Ele está nos dando tempo para que possamos nos preparar. Ele está nos dando um momento cheio de misericórdia, que é essa pandemia, que é um presente de Deus para sermos disciplinados pelo Senhor, a fim de não sermos condenados juntamente com o mundo. Então Deus está dando para a igreja um presente, um momento de preparação para dias piores que virão. E a grande diferença vai ser aonde está o nosso coração, porque Jesus disse, me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi aonde está o teu coração. Que a disciplina de Deus, irmãos, nos aproxime de Cristo. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar quando a gente aprende o que a disciplina dele quer nos ensinar. Não é o que está escrito lá em Deuteronômio 8, eu te humilhei, eu te fiz passar fome, te fiz passar intensas dificuldades. Você passou 40 anos no deserto para que você aprendesse uma só lição,
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você aprender o que Deus quer te ensinar com a disciplina, rapidamente o choro vai se converter em alegria. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas para isso é necessário que você entenda, que você pergunte a Deus, que você rasgue o seu coração na presença de Deus ainda hoje e converse com Deus, como um filho conversa com seu pai, e pergunte: Senhor, por que a minha vida está estagnada? Senhor, por que a minha vida espiritual está andando em círculos? Senhor, por que eu não estou prosperando? E Deus vai falar com você, porque você precisa mudar isso, e isso, e isso. Senhor, por que eu não consigo dormir? Senhor, por que eu estou com a depressão que está me trazendo um sofrimento intenso? Senhor, por que eu perdi a alegria da salvação? É nesse sentido que o escritor aos Hebreus diz: não menospreze a correção do Senhor. Ou seja, Deus mandou o sofrimento, não menospreze. Há um recado dele nessa aflição que você está passando hoje. Não desmaie, ou seja, não pense que o sofrimento veio para lhe destruir, para lhe abater. Ele veio para te aperfeiçoar. Deus manda a tempestade e manda também o escape da tempestade. Mas é necessário que eu e você aprendamos o que Deus quer nos ensinar com as adversidades. Senhor, por que eu perdi o primeiro amor? Ele vai te mostrar. Peça a Ele em oração. Senhor, por que eu não estou cheio do Espírito Santo? Por que eu estou me sentindo vazio, oco? Senhor, por que eu perdi a alegria de falar de Jesus? Poxa, Senhor, eu vejo os cristãos do falso evangelho no maior entusiasmo, falando de Jesus da forma errada, com zelo, mas sem entendimento. Mas eu, Senhor, perdi o entusiasmo para falar de Jesus. O que é que está acontecendo comigo? Converse, para que Ele possa te mostrar. Porque Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus tem prazer no aperfeiçoamento dos seus filhos e não no sofrimento. Se um pai humano, limitado, cheio de pecados, que é um ser humano, não tem prazer em ver o seu filho sofrendo, quanto mais Deus, que é santo e perfeito. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Ele tem prazer em nos educar. Então, se está doendo, você tem todo o direito de ir ao trono da graça e fazer o que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como o apóstolo Paulo fez quando recebeu o espinho na carne. Ô Senhor, está doendo, tira essa